Pessoal, eu trabalho com vendas. Então eu escolhi esse tema porque gradativamente eu estou tentando aplicar a neurologia e principalmente o que a gente aprende com neuroaeróbica no processo de negociação que diariamente eu trabalho, né? Vocês podem ver que a imagem inicial aqui são dois homens se cumprimentando, fechando talvez um acordo, mas segurando uma arma atrás, um bastão atrás, né? Teve uma vez que, se eu não me engano, não sei se foi Bush ou Clinton, mas alguns dos presidentes americanos falaram que a paz só existe quando não existe equilíbrio de poder, né? Quando um dos lados tem mais poder e esse lado cuida de manter a paz entre todos que são subordinados a ele, né? Então, negociar. Da onde que vem a palavra negociar? Acho legal começar às vezes com uma etimologia para a gente entender da onde que surgem as coisas, né? Do latim negatium, que significa negação do ócio. Então, a partir do momento que você negocia alguma coisa, você está trabalhando, você está colocando trabalho em cima de uma ação, de uma relação com uma pessoa. Primariamente, a gente começa a negociar em casa, a gente começa a negociar desde criança. Então, com cônjuges, com filhos, pais, vizinhos e amigos. Esse normalmente é o nosso círculo pessoal de relacionamento, onde a gente tem um certo nível de negociação com essas pessoas. Esse círculo de negociação, ele, apesar de poder também gerar um certo estresse, ele não tem a pressão que existe dentro de um círculo de negociação onde você precisa gerar resultados profissionalmente para um grupo de pessoas, ou seja, você está representando algo bem maior dentro daquela relação. Então, e quando o seu trabalho depende de negociação, o que acontece? Vocês podem ver que a figura aqui exemplifica dois grupos aqui, né? Até multidisciplinares, porque tem várias cores, mas no meio desses dois grupos existem duas pessoas que estão representando cada lado, tá? Quando o teu trabalho depende da negociação, existem alguns fatores que você tem que identificar para poder iniciar um processo de planejamento dessa negociação, né? Então, que tipo de comprador que você vai ter na tua frente para poder negociar com ele? Eles são investidores, então você está negociando com pessoas que vão investir no teu trabalho, que vão investir no teu projeto, ou você está negociando com doadores, você está pedindo doações, né? É uma negociação também. A pessoa que está no sinaleiro, às vezes pedindo uma esmola, ela está negociando com você, né? E você vai fechar um negócio com ela de alguma forma, se aquilo te aparentar um benefício, né? Temos então colaboradores. Então, numa empresa, muitas vezes não, sempre nós temos que negociar entre colaboradores, hierarquicamente, de chefe para subordinado e de cima para baixo, subordinado para chefe também. Enfim, e daí é que eu falei, né, subalternos e superiores. No círculo profissional de relacionamentos, as negociações ocorrem então com uma forte relação de poder e entre interesses organizacionais. O que define, o que pauta esse tipo de negociação? O balanço de poder. Tá? Então você tem um objetivo a ser negociado, seja ele um preço, seja ele uma lucratividade, seja ele um volume de produtos, e entre o teu objetivo e você e o teu comprador ou a outra pessoa, você tem esse balanço de poder aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O que traz essa tabela para a gente? Ela traz uma relação onde você tem, primeiramente aqui no meio, uma interdependência. Então os dois lados dependem um do outro. Eu quero o que você tem para me vender e eu preciso te vender porque eu preciso gerar algum número para minha empresa.
Do lado esquerdo, quando a balança pende para um dos lados, o que acontece? Então, do lado esquerdo aqui a gente tem uma relação de dependência, onde dificilmente você vai conseguir argumentar com um comprador, porque você depende dele. Às vezes é o teu único cliente, ou é o teu cliente mais lucrativo, ou é um cliente que tem uma vantagem sobre você que você simplesmente não consegue ultrapassar. Do outro lado, a gente tem independência. Então, é exatamente a mesma relação, só que do ponto de vista, então, do vendedor, né? É importante falar que eu estou falando aqui do ponto de vista do vendedor. Então, o que acontece? Eu tenho a única solução para o teu problema. Eu posso pedir quanto eu quiser por isso. Né? Então, eu tenho esse poder na mão. Você pode escolher não comprar, mas se você não comprar, você vai ficar sem a solução do teu problema. O que pode gerar, enfim, perda financeira ou, dependendo do negócio, enfim, a perda que for. Dentro, então, como eu falei, a gente tem um poder equilibrado, que é onde ocorre a relação de negociação. Tá? Eu estou trabalhando aqui dentro de um poder equilibrado, onde você consegue tanto ceder, quanto também pedir muita coisa da outra parte interessada na negociação. O que acontece quando a gente tem então essa relação de interdependência e o poder está equilibrado? A gente tem algumas situações na negociação que podem ocorrer dentro desse meio termo aqui. O que seriam essas situações? Seria então uma situação de polarização, onde apesar de as duas partes terem o seu poder identificado e eles se identificarem como equivalentes, você não consegue chegar a um termo que agrade tanto a você quanto ao outro. Então, o que acontece imaginem que o objetivo da negociação está bem aqui. O que acontece com a decisão das partes? Elas começam a divergir totalmente. E você não vai fechar o negócio. Né? O objetivo da negociação é fechar um negócio. Você começa a sair muito longe do teu objetivo. Isso acontece com a polarização. Fixação. As duas partes mantêm as suas condições muito engessadas. Ninguém cede, ninguém caminha para fechar o negócio. Acontece então a fixação, onde o negócio não anda, ele simplesmente paralelo, ele passa pelo objetivo aqui e não acontece nada. Persuasão. Um dos lados consegue realmente persuadir o outro a aceitar suas condições. Né? E a negociação é quando as duas partes cedem e conseguem chegar ao meio termo que seria bom para as duas. A persuasão também pode ser bom para as duas, desde que a pessoa que esteja persuadindo tenha consciência de manter o interlocutor vivo no final da negociação. Né? Que isso é uma coisa importante. A gente tem que discutir ideias e não matar o interlocutor, porque no mês que vem ele vai ter que me fornecer de volta. Né? Vou precisar dele. Como é que então eu juntei a norgologia com negociação? Até aqui, eu tentei explicar mais ou menos o que norteia a negociação, o balanço de poder, para onde que uma negociação pode ir, se ela pode fechar o negócio ou não pode. Agora, como é que eu misturei a norgologia com esses conceitos de negociação? Criando um teste, né? Isso aqui é uma academia, né? Então eu tentei criar um processo chamado Pronobook, que se chama o quê? Bicameralidade. Processo noeróbico de bicameralidade ultra rápida. É uma teoria que eu estou devagarinho colocando em prática e que já funcionou algumas vezes. Tá? Já funcionou algumas vezes. Dentro desses 280 clientes que eu tenho no mês, boa parte deles, dos mais difíceis pelo menos, eu estou conseguindo colocar. Então, o que é o Pronobook? O que é isso? O processo noeróbico de bicameralidade ultra rápida. Se na noeróbica a gente aterriza um avião, né? Depois a gente pratica uma manutenção, e depois a gente faz decolar ele novamente através do trabalho bicameral, né? Entendeu? Então o avião
Pousou, depois a gente faz o trabalho, né, identifica, faz o expurgo semântico, acha usar o alvo provisório, né, enfim, faz a manutenção e faz ele decolar novamente, novinho, recarregado, cheio de energia. O que seria o Chronobulb, então, dentro de uma situação de negociação? Lembre que no aeróbica é o treinador e mais uma pessoa, o mega atleta. O Chronobulb seria administrar um aeroporto lotado com várias aterrissagens e decolagens acontecendo no mesmo período de tempo, no processo de negociação. Por que isso? Em uma mesma pista, inclusive. Por que isso? Né? Por que isso? Como isso? Como é que isso acontece? Ora, apesar de eu estar com o meu comprador na minha frente, eu não estou resolvendo apenas um problema, eu estou resolvendo vários. Por quê? Porque a partir do momento que eu me coloco na frente dele e ofereço, por exemplo, um produto e dou um preço, ele rebate esses meus argumentos com outros argumentos racionais ou emocionais. Então ele começa um jogo bicameral de contra-argumentação, né? Com base nisso que eu pensei o Chronobulb. Então, como é que se dá essa contra-argumentação e por que eu chamo de processo de bicameralidade ultra rápido? Porque eu preciso entender de que lado do cérebro o meu comprador está colocando tanto o fechamento do negócio quanto o argumento que ele está me colocando. Lado esquerdo, então, os argumentos racionais: preço, prazo, descontos, condições especiais. E o lado direito, aquela parte que a gente falou da negociação. Desde seja meu amigo até o meu chefe vai me matar, eu não estou no dia bom, você sabia que eu acordei com dor de cabeça, Acordei com o pé esquerdo. E vários outros, entende? A minha joaneta doendo, tudo isso envolve a parte emocional. O que essa estratégia de pouso e decolagens pode trazer, né, para o trabalho? Através da definição de um objetivo, então, controlar o andamento da negociação através do exercício bicameral. Então, eu vou derrubar os argumentos ou eu vou valorizá-los através de respostas de acordo com o hemisfério que está agindo na hora. Eu vou reforçar os pontos importantes ou necessidades de acordo com o efeito no RERJ. E outra coisa importante é identificar de que lado do cérebro está o fechamento do negócio. Ou seja, essa pessoa é sensível a um argumento emocional ou ela é mais sensível a um argumento lógico? Isso é bem importante de notar. Deixa eu ver aqui. É bem importante de notar, por exemplo, quando você entra, daí, como que você faz essas coisas. Existe um período de preparação que você faz antes de visitar o teu comprador, que é realmente o planejamento do negócio. Qual é o meu preço mínimo, qual é o meu preço máximo, quais são meus prazos de pagamento, minhas condições. Essa fase de preparação é muito importante, porque você já consegue perceber o que você vai utilizar de argumentos para gerar esses pousos e essas decolagens do teu comprador, né? Eu coloquei aqui no final, esse aqui é o final da apresentação, onde eu fiquei pensando assim, se você atua e cria praxis, cria procedimentos dentro dos conceitos, dos axiomas que a gente tem na neurologia, então você está fazendo segunda arte, né? Siga os padrões. Então eu coloquei isso aqui porque é uma praxis que eu estou tentando criar em torno do que a gente tem como axiomas da neurologia e também do processo de bicameralidade que a neuroaeróbica trouxe, que para mim faz todo sentido com a negociação.